Como nosso Senhor, Ele tem compaixão. Ele não é indiferente para conosco. Ele estava talvez triste, decepcionado, porque Herodes havia mandado matar João Batista. João Batista, aquele grande profeta que sempre dizia a verdade. Então Herodes mandou arrancar a cabeça de João Batista. Quando nosso Senhor soube, ele quis ficar sozinho. Foi para o deserto, mas um deserto bem afastado. O Evangelho fez questão de descrever. Foi para um lugar deserto e afastado. Mas quando o povo das cidades vizinhas souberam que Jesus estava naquele deserto afastado, ele foi até de barco sozinho, as multidões das cidades todas correram para o lugar onde nosso Senhor estava. E o que foi que aconteceu? Mesmo nosso Senhor, talvez estando entristecido com a morte de João Batista, ele não viveu no egoísmo, mas ele sentiu compaixão de toda aquela multidão. O que é sentir compaixão? É você se colocar no lugar do outro. Jesus, nosso Senhor, deve ter pensado. Eles caminharam tanto, porque o Evangelho diz, eles foram a pé. Eles caminharam tanto para chegar até aqui, é tão distante, eles fizeram tanto sacrifício, pois eu não vou deixar à toa a presença deles aqui. E então nosso Senhor fez muitas curas, fez muitos milagres, operou maravilhas na vida daquele povo. Só que já estava tarde, e aquele povo estava com sede e com fome, porque estavam no deserto. Imaginem, meus irmãos, um deserto cheio de areia, o sol quente, sem água, as pessoas sujas, sem comida, as pessoas com fome. Tinha criança pelo meio também, tinha mulheres, tinha gente de toda espécie. E então o que foi que aconteceu? Os discípulos de Jesus, vendo toda aquela multidão, 3.000 pessoas, 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os discípulos dizem, Senhor, despede esse povo, manda esse povo ir embora, para eles conseguirem por ali alguma coisa para comer. Nosso Senhor, não. Eles não vão embora. Vocês é que vão dar de comer para eles. Os discípulos devem ter colocado a mão na cabeça. Mas nós não temos nada para dar para esse povo aqui. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Pois tragam aqui. E então o mistério da compaixão tomou conta de nosso Senhor mais uma vez. Ele não despede o povo dele. Ele não é indiferente com a dor do povo. O povo que estava faminto dele, faminto também do pão material. E então, ele recebeu aqueles 5 pães e 2 peixes. Olhou para o céu, abençoou, partiu o pão e os peixes. Deu aos discípulos. Imagine só, ele poderia ter ido diretamente, ter entregue aqueles pães, aqueles peixes. Mas ele deu primeiro aos discípulos e depois os discípulos entregaram ao povo. Significando aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos do mistério da igreja na nossa vida. Ele pode muito bem agir diretamente na nossa vida, mas ele quer que a igreja dele, nós, os padres, tenhamos a capacidade de distribuir ao povo o pão da palavra e o pão da Eucaristia. E então nosso Senhor distribuiu aqueles 5 pães e os 2 peixes para toda a multidão, que ficou saciada. Ainda sobraram 12 cestos cheios de pão e peixe, e, como já havia dito, não contaram mulheres e nem contaram as crianças, e eram mais de 5.000 pessoas. E então, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ver como o nosso Senhor, ele tem compaixão de nós. Essa compaixão significa que ele se coloca no nosso lugar. E por que ele se coloca no nosso lugar? Porque ele nos ama. Agora, nós podemos entrar em outra reflexão muito profunda e ao mesmo tempo muito simples. Você sabe que Deus te ama. É verdade. Mas você sente o amor de Deus por você? Nos momentos de tribulação, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor,
você cai no desespero, na angústia, no vazio, ou a certeza interior de que você é amado por Deus, de que você é amada por Deus, tomam conta do teu coração, impulsionam o teu coração, motivam a tua vida. Padre, mas como é que eu posso sentir o amor de Deus na minha vida? Jesus hoje na Eucaristia nos falou de pão. E Jesus se faz pão na Eucaristia, na igreja dele, para que nós sejamos alimentados por ele mesmo. Imagine só quantas pessoas por aí, meus irmãos, vivem uma vida sem graça mesmo, uma vida rotineira, uma vida sem sentido, uma vida sem alegria, porque não colocam Jesus no coração. Jesus diz: vinde a mim. Jesus diz: tomai e comei. Jesus ordena à igreja: dai-lhe vós mesmos de comer. Mas se a pessoa não quer comer, se a pessoa não quer se deixar alimentar pela palavra e não quer se deixar pela Eucaristia, é uma vida sem graça, é uma vida vazia, é uma vida angustiante, é uma vida, meus irmãos, rotineira. Por isso, em cada Eucaristia, onde nós temos o privilégio, a graça de sermos alimentados pelo próprio Cristo, pela palavra e pela Eucaristia, não nos deixemos de se alimentar, não nos deixemos de se deixar tocar por esta palavra e pela Eucaristia, que enchem o nosso coração do verdadeiro amor. Eu espero e eu rezo, eu peço a Deus que cada um de nós, a cada domingo, saia daqui fortalecido. Mas fortalecido não por uma pregação ou por um raciocínio bonito, mas fortalecido, impulsionado, tocado pelo amor de Deus. Saia daqui encharcado da misericórdia de Deus e assim transborde o amor de Deus lá fora. Hoje é dia do Padre, por isso nós entendemos o Evangelho: dá-lhe vós mesmo de comer. O Padre tem a obrigação de alimentar a paróquia, de alimentar os filhos de Deus com a palavra e com a Eucaristia. Eu gostaria de encerrar então a homilia de hoje, do dia do Padre, lendo para vocês brevemente a biografia do padroeiro dos párocos, São João Maria Vianney. Nós celebraremos amanhã. Como em agosto nós iniciamos um ano vocacional, hoje dia do Padre, nós vamos entender um pouquinho porque é que hoje é dia do Padre, que amanhã é dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ares. Ares era o lugar onde ele vivia, onde ele exerceu o ministério dele. Atenção. De origem pobre e humilde, João Maria Vianney nasceu perto de Lyon, na França, pouco antes de começar a Revolução Francesa, em 1786. No batismo, recebeu o nome de João, ao qual acrescentou o de Maria, por especial devoção à Virgem. No entanto, João Maria Vianney é universalmente conhecido como Santo Cura d'Ares. Antigamente os padres também eram conhecidos como cura de aldeia, o cura d'Ares. Ares era o nome do local. Pequena aldeia onde exerceu seu ministério pastoral por mais de 40 anos. Quando jovem, teve complicações com o serviço militar durante o Império de Napoleão. Ele foi chamado para servir o exército, mas ele não raciocinava tão bem. E então os colegas de farda começavam a rir dele, porque uns começavam a marchar de um jeito e ele não conseguia acertar o passo de jeito nenhum na hora de marchar. E então começavam a mangar dele. Ele então desertou, fugiu. Pelo que teve que viver escondido, porque ele desertou, exposto a graves perigos, cerca de 2 anos. Desde pequeno, queria ser padre a todo custo, mas esbarrou em 2 obstáculos: pobreza e sobretudo, a escassa inteligência. Com 20 anos, entrou no seminário, mas foi demitido por falta de inteligência.
o estudo do latim parecia superar a sua capacidade. Ele não aprendia latim de jeito nenhum, e no passado os padres tinham que saber latim, porque a igreja no mundo todo só celebrava a missa em latim. Então ele não entendia, foi botado para fora do seminário. Insistiu para entrar na congregação dos irmãos das escolas cristãs, mas não foi admitido pelas mesmas razões, não sabia. Finalmente, quando parecia um caso perdido, seu antigo vigário, que ele conhecia as altas virtudes de piedade, pureza e sacrifício, aceitou prepará-lo em particular e conseguiu convencer o bispo a que o ordenasse sacerdote, comprometendo-se a orientá-lo no campo da doutrina e da pastoral por mais 3 anos. Então o padre dele sabia, ele não sabe latim, ele não entende das coisas, mas ele é muito piedoso, ele é muito temente a Deus, ele adora o Santíssimo, ele é muito devoto de Nossa Senhora. Senhor bispo, por favor, ordene, que eu prometo ao senhor, que se ordenar João Maria Vianney, eu fico com ele 3 anos ensinando a doutrina e ensinando ele a ser padre. Vianney tinha 32 anos quando o arcebispo de Lyon lhe confiou o pastoreio e a aldeia de Ares, ele já ordenado padre, que contava com uns 300 habitantes. Imagine só, cabia só num dos braços da nossa igreja cheio. Bem pouquinha gente, ninguém dava nada, Ares era um lugar pequeno, bota ele lá para ver se serve para alguma coisa. Ares já tinha sido paróquia, mas a Revolução Francesa a reduzira a capelinha, anexa a Miseriox, o nome de um local. O povo, todavia, sempre chamou Vianney de cura, que significa pároco. Na chegada do santo em Ares, Ares era um lugar sem religião. A igreja sempre deserta, ninguém ia à missa. O povo não frequentava sacramento nenhum, nem batizado, nem casamento. Se o povo não procura batizado, também não procura casamento. Vive como bicho, pagão. O povo não frequentava nem missa. O domingo era profanado, o dia do Senhor. O pessoal então trabalhava no domingo. As únicas promoções eram as festas e o termo que tem escrito aqui no livro. Desculpem, eu vou ler. Só o que tinha em Ares eram as festas e os cabarés. E então o santo disse: "Que vou fazer aqui?", disse o pobre ao constatar a triste situação religiosa. "Que vou fazer aqui neste meio? Tenho medo até de me perder." Então o lugar era tão triste de um jeito, a vida moral do povo, a falta de Deus, a falta de religião, que ele mesmo teve medo de se perder. Mas ele era santo, não desanimou. Fixou sua residência na matriz. Começou a morar na igreja. E se entregou à vida de oração intensa e penitência pela conversão dos paroquianos. Eles não querem nada, mas eu vou rezar por eles. Começou a rezar, a fazer jejum. O livro que eu estou lendo aqui não diz, mas São João Maria Vianney, ele comia apenas batata cozida. Aquelas batatas cozidas somente. Era o alimento dele. Esse livro também não diz, mas ele apanhava muito do demônio à noite. Porque ele tinha uma vida de muita penitência, ele era muito austero, então ele apanhava muito do demônio à noite, mas ele via aquilo com muita simplicidade. Ele sabia que era o demônio que estava perdendo lugar na cidade de Ares. Mas ele era santo, não desanimou. Fixou sua residência na matriz e entregou a vida de oração e intensa penitência pela conversão dos paroquianos. De manhã até a noite avançada, com pequenas interrupções, ficava de joelhos diante do altar do Santíssimo Sacramento. Não tinha empregada, ele próprio preparava as refeições, sempre muito pobres, e cuidava do serviço de limpeza da casa e da igreja. Quando o povo começou a admirar esta vida austera e santa, João Maria iniciou a visita às famílias, falando-lhes de Deus, das coisas sagradas e dos deveres cristãos. Naquele tempo não tinha internet, né, meus irmãos? Não tinha televisão. Depois começou a moralizar a pequena aldeia, combatendo os vícios
as bebedeiras, as festas e os trabalhos aos domingos, as blasfêmias e etc. Sua arma principal era a pregação e a catequese, muito simples, mas sustentada pela oração e rigorosa penitência. O curioso é que aquele humilde pastor de aldeia, pobre, penitente, de inteligência pouco brilhante, atraiu aos poucos milhares e milhares de pessoas de fora. Seu confessionário começou a ser assediado dia e noite, de modo que o padre não tinha tempo de se alimentar e nem de descansar. Foi essa a ocupação principal dos seus últimos anos de vida. O que iam buscar em Ares tantos peregrinos da França e da Europa? Um romeiro respondeu: vi Deus num homem. Os poderes públicos tiveram que providenciar a construção de uma estrada de ferro para levar os peregrinos à humilde aldeia de Ares. Ninguém queria Ares, ninguém nem conhecia o lugarejo de tão pequeno que era, mas a multidão era tão grande indo para lá em busca de uma confissão, de uma palavra de São João Maria Vianney, do padre João Maria Vianney, que foi preciso ser construída uma estrada de ferro. João Maria Vianney faleceu consumido pelo rigor da penitência na idade de 73 anos. A igreja o proclamou patrono dos vigários. Até o Código de 83, todo padre tinha o nome de vigário. Agora, vigário é auxiliar do pároco. O pároco que toma conta da paróquia, o que auxilia tem o nome de vigário. Por isso que tem gente, seu vigário, mas o vigário é que auxilia o pároco. O pároco é o que toma conta da paróquia. Rezemos então por nós, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós sejamos fiéis à missão que nosso Senhor nos confiou: alimentar o povo de Deus com a palavra e com a Eucaristia.